Bem-vindos novamente. Vamos falar hoje sobre contrato. Lembro que esse material é de propriedade exclusiva e os direitos autorais são reservados exclusivamente para quem está usando e durante o andamento da disciplina de fundamento jurídico. Algumas referências bibliográficas que foram utilizadas na preparação do material e podem ser utilizadas para estudo. Quanto ao contrato, o contrato nada mais é do que um acordo de vontades. Então, duas ou mais partes, entram em um consenso, em um acordo e colocam isso no papel. Tá? Então, esse acordo de vontades deve ter um determinado propósito. Esse propósito pode ser adquirir, resguardar, modificar ou extinguir um direito. Uma nova definição de UPIANO seria o mútuo consenso de duas ou mais pessoas sobre um mesmo objeto. E uma terceira definição seria um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, fonte de obrigações para as partes que convencionaram por consentimento recíproco a dar, fazer ou não fazer alguma coisa, verificando assim a constituição, modificação ou extinção do vínculo patrimonial. Então, o que a gente observa a partir desses conceitos? A gente está falando de patrimônio, em regra falando de patrimônio, então de transferência patrimonial, o bem sai da esfera de alguém e passa para a esfera de outra pessoa, então propriedade, posse, enfim. A gente está tratando, em geral, de bens. Também a gente tem essa necessidade de que haja essa manifestação de vontade. Então, quando você coloca no papel alguma coisa, significa que você está concordando com aquela coisa que está ali posta. Então, quando as duas ou mais partes assinam o contrato, isso simboliza que elas estão de acordo com aqueles termos, que elas leram, revisaram, entenderam, compreenderam tudo que está ali, porque isso vai ser uma fonte de obrigação, vai gerar obrigações para as duas partes. Se você está comprando e vendendo uma casa, alguém dá o dinheiro, outro dá a casa, entrega a posse da casa, ou se você está comprando um carro, então alguém se obriga a dar o dinheiro, o outro se obriga a dar o carro, e assim sucessivamente. Tá? Então, é nessa linha. A gente percebe aqui os tipos de obrigações que estão detalhados, né? Obrigações de dar, como a gente já conversou, de fazer ou de não fazer, de se abster de fazer alguma coisa. Então, essas possibilidades todas podem estar presentes no contrato. Quais são os elementos, ou seja, que partes deve conter um contrato? Pensando que um contrato, para poder existir e ser válido, ele precisa dos seguintes elementos. Ele precisa de agentes capazes, então as partes têm que ser capazes do ponto de vista jurídico, do ponto de vista civil. Então, naquilo que a gente já conversou, maior de 18 anos ou maior que 16 emancipado e essas coisas todas, certo? Então ele tem que ser um agente capaz. A vontade expressa no contrato tem que ser livre e sem vícios, ou seja, você não pode estar pressionado, assinando um contrato com uma faca no pescoço, com a tua família sequestrada, ou qualquer coisa assim, certo? Então você tem que estar livremente, por livre e espontânea vontade, ali, assinando esse contrato, ou criando esse contrato, né? E daqui a pouco a gente vai ver que não necessariamente ele é escrito. O objeto tem que ser lícito, então para poder existir o contrato, você necessariamente tem que estar tratando de um objeto lícito. Então, não posso fazer um contrato de compra e venda de maconha, certo? Porque não seria um objeto lícito. Possível e determinado ou determinável. Qual que é a diferença entre determinado e determinável? Determinado, ele existe. Do ponto de vista de eu estou vendendo esse Corcel 78 para você. Determinado. Ou determinável é quando eu tenho uma coisa que é passível de determinação. Eu estou vendendo a safra de soja que eu irei plantar nesse terreno. Tá? Então, independente de quantos grãos serão, de quantos quilos de soja haverá nesse terreno, é possível determinar que o proveito daquele local será vendido. Então é determinável, eu consigo enxergar, se não
exata quantidade quanto será do ponto de vista potencial. É possível inferir quanto seria isso. E o quarto elemento importante para que um contrato seja válido e existente, ele tem que atender à forma prescrita em lei, ou seja, se existe uma regra em lei prevista para que esse tipo de contrato específico seja firmado, preciso registrar no cartório, preciso esperar um determinado prazo. Então, se tiver uma regra específica para aquele tipo de contrato, eu tenho que observar isso. Então, isso é obrigatório. Ou, a segunda questão ali seria não defesa em lei. Então, eu não posso fazer contrato sobre coisas proibidas. Então, se existe uma lei proibindo um determinado tipo de contrato, eu não posso fazê-lo. Tá? Então, é nessa linha da legalidade. Tá bom? Então, esses são os elementos do contrato bastante importantes. No plano da eficácia, do ponto de vista de eficácia, quando que um contrato ele vai atingir o seu objetivo? Quando ele dispuser de condição, então ele vai ter que especificar no seu corpo quais são as condições. Olha, eu te vendo esse imóvel, se você aguardar 30 dias eu desocupar o imóvel, eu te vendo esse carro, se você pintar ou se você tirar o insufilme que você colocou nos vidros, eu te dou esse presente se você passar no vestibular. Então são condições, tá? Termo, tá? Propriamente dito, então em que circunstâncias a coisa acontece. O encargo, que seria qual é o ônus desse contrato, quais são para cada direito, entre aspas, que surge de um contrato, também surge uma obrigação da outra parte. Então, seria justamente qual seria esse encargo. E o que acontece se alguém não cumprir a sua obrigação, que seriam as consequências do inadimplemento. Tá? Então, se alguém não cumprir a sua parte, tem que pagar juros, multa, perdas e danos, o que acontece? Alguém indeniza alguém, em quantos por cento é isso, se é uma parcela do principal, e por aí vai. Demais efeitos do negócio, então questões conexas, correlatas, que podem estar associadas a isso, se não acontecer tal coisa, acontece aquilo, enfim. Isso vai depender muito da especificidade do. Por exemplo, eu te dou a minha casa o dia que eu morrer e você não precisa fazer nada. Tudo bem, é um contrato. O objeto do contrato pode ser uma obrigação de dar, isso já foi, vamos lá, do preço. Então, o preço é o que a gente chama justamente dessa contraprestação, pela coisa que foi feita, foi dada, ou deixou de ser feita. Tá? Então, o que a gente chama de preço é justamente essa contraprestação de uma parte em relação à outra, e ela obriga as duas partes, ela vincula as duas partes. Quanto à quantidade de partes de um negócio, de um contrato, quantas partes pode haver num contrato? Um contrato ele pode ser unilateral, ou seja, só tem uma pessoa no contrato, e aí esse contratante ele assume os deveres de fazer em relação ao outro, por exemplo, uma obrigação de doar alguma coisa. Um contrato ele pode ser bilateral, um contrato de compra e venda de alguma coisa, eu te dou alguma coisa, você me dá um dinheiro e vice-versa. Né? Ou ele pode ser plurilateral, eu tenho várias pessoas com várias obrigações, cada parte em relação às outras. Tá? Eu posso ter direitos e deveres para cada uma delas. Falando agora da questão da classificação dos contratos. Então, quanto à natureza da obrigação, o meu contrato ele pode ser oneroso, então quando ele traz vantagens a ambos os contratantes, então eu estou comprando e vendendo um livro com você. Você tem o livro, eu tenho o dinheiro. Então eu te dou o dinheiro, você me dá o livro. A vantagem para mim é que eu fico com o livro, a vantagem para você é que você fica com o dinheiro. Então ele é oneroso nesse sentido. Tá? Então traz vantagens para os dois lados. Ou ele pode ser gratuito. Então ele onera uma das partes, um contrato de doação, por exemplo. Ele onera uma das partes e a outra parte tem vantagem. Então você fica com o bem e eu fico sem nada. Tá? Por que eu faria isso? Livre vontade. De novo, a gente compactua, a gente consensua, a gente combina alguma coisa e se isso tiver do agrado das partes, está tudo ok. Desde que não seja proibido por lei, como a gente já comentou.
Quanto ao aperfeiçoamento, que seria quanto à sua materialização, ao seu desenvolvimento, à sua própria conclusão, a gente poderia chamar assim de aperfeiçoamento, né? Ele pode ser consensual ou real. Consensual é quando a gente tem o aperfeiçoamento pela simples manifestação de vontade das partes envolvidas. Então, eu manifesto a minha vontade de comprar o seu livro, você manifesta a sua vontade de me vender o livro. Então, a gente faz um contrato, por exemplo, por escrito, e aí fica pactuado que tal dia eu vou lhe dar o dinheiro e tal dia você vai me dar o livro, e tudo bem, consenso. Mas eu tenho outro tipo de contrato, que é o que a gente chama de reais. O contrato real, né? Ou os contratos reais, né? Que são aqueles que apenas se aperfeiçoam com a entrega da coisa, com a tradição, que a gente chama, guardem bem esse termo, tradição, é essa entrega da coisa, essa troca de posse, né? A coisa está na minha posse e eu passo para a sua posse. Essa troca de posses, tradição, é o que a gente chama de tradição, né? Mas é o que a gente chama de contrato real. Por exemplo, quando eu compro um imóvel e pago todas as parcelas, você se obriga a me dar a posse do imóvel. Mas essa venda ela só é aperfeiçoada propriamente dita a hora que você entrega simbolicamente a chave do imóvel para a pessoa. Ou seja, você entregou a posse do imóvel para aquela pessoa, né? Quanto à previsibilidade das obrigações, os contratos podem ser comutativos, também chamados de pré-estimados, ou aleatórios. Comutativo é quando a gente já sabe exatamente o que vai ser entregue. Por exemplo, aquele Corcel 78 que eu falei para vocês, é um contrato comutativo, eu sei o que eu vou dar e sei o que eu vou receber. O contrato aleatório é um contrato de risco. Então, a gente sabe que existe ali uma quantidade que não é nesse momento da assinatura do contrato conhecida. Então, ele é um contrato de risco, vai depender do que a gente chama de sorte ou alha, né? Por isso que é aleatório de alha, né? Então, essa alha é essa aleatoriedade, essa possibilidade da coisa acontecer a maior ou a menor. Quando eu celebro um contrato de que vou, por exemplo, comprar a sua plantação de soja. E aí eu não sei se vai dar muito, se vai dar pouco, se der muito eu lucro bastante, se der pouco eu lucro pouco. Ou tenho prejuízo, enfim, pouco importa. Mas a questão é que existe essa variação em relação ao próprio objeto. Quanto à igualdade de condições, a gente tem contratos que podem ser paritários, onde eu tenho igualdade de condições entre os contratantes. Então você, uma empresa do ramo da construção, negocia com outra empresa do ramo da construção o fornecimento de mão de obra, certo? Então vocês estão em pé de igualdade e estabelece ali um contrato de prestação de serviços em pé de igualdade. As duas partes manifestam a sua opinião, redigem o contrato juntas e colocam ali no papel isso de uma maneira simultânea ou sequencial ou reiterada, mas de alguma forma há essa interação, essa possibilidade das duas partes se manifestarem para poder chegar nesse consenso. Isso é diferente do contrato que é por adesão. Pense, por exemplo, quando você vai comprar um celular e vai ao shopping. Você não tem a possibilidade de discutir as cláusulas do contrato. O contrato está posto, ele já existe ali as cláusulas estão todas estabelecidas, você ou adere ou não adere, por isso que ele chama de adesão. Então, do ponto de vista prático, existem algumas consequências, né? Na judicialização do processo, o juiz vai entender, por exemplo, que você não teve esse poder de discutir as cláusulas do contrato. Você tinha ali um poder muito limitado de interagir com o processo, do processo de criação do contrato, né? Então, muitas vezes, isso aqui é bastante comum, o contrato de adesão, quando a gente está falando de relações de consumo. Então, numa aula futura a gente vai falar do Código de Defesa do Consumidor e aí vocês vão perceber que o consumidor ele fica fragilizado por conta disso, ele não pode discutir os termos do contrato. Então, ele acaba se sujeitando àquilo. Então, é como se ele fosse hipossuficiente. Na prática é assim que é interpretado, como se ele fosse hipossuficiente. Ele tem menos condições de interagir com o processo de criação do contrato. E por esse motivo,
na prática vai acabar havendo, na maior parte das vezes, uma inversão do ônus da prova. Então, vai caber, por exemplo, a empresa de celular que vai ter que explicar muitas das coisas nas situações cotidianas aí, do ponto de vista jurídico. Ela vai ter que criar provas das coisas. Ah, mas cancelaram a minha conta de celular. E aí a empresa de celular vai ter que demonstrar que você não pagou a conta, etc, etc. É nessa linha, tá bom? Então o contrato por adesão é dessa forma. A gente acaba não discutindo, uma das partes acaba não participando desse processo de construção propriamente dita do contrato. Ou ela adere ou ela não adere. Quanto à disciplina jurídica, então, um contrato ele pode ser solene, ritualístico, também chamado de ritualístico, ou não solene. Solene é quando ele tem uma forma prescrita na lei, ou seja, eu já tenho como esse contrato ele deve ser, do ponto de vista dele. É obrigatório conter tais requisitos. Tá? Então é um contrato solene, ele tem determinadas partes obrigatórias que devem constar dele, ou determinados ritos de prazos e tudo mais, devem ser obedecidos, por isso solenes. O contrato não solene é aquele que não tem uma forma específica de celebração. Então, ele é livre quanto à sua forma, e aí ele pode ser celebrado de qualquer forma, na forma verbal, na forma escrita, na forma, enfim, com detalhes do que está sendo feito, ou sem detalhes do que está sendo feito, e por aí vai. Quanto à designação, um contrato ele pode ser pessoal ou impessoal. Né? Pessoal, quando ele for celebrado em função de uma determinada pessoa contratante. Pensem, por exemplo, que eu tenho um pintor de quadros. Né? Se eu contrato essa pessoa para pintar um quadro para mim, eu espero que seja exatamente essa pessoa e nenhuma outra que pinte o quadro. Não pode ser o assistente, não pode ser o ajudante, não pode ser o vizinho do cara, tem que ser exatamente ele. Por quê? Porque é uma questão personalíssima, né? Somente aquela pessoa reúne as habilidades pretendidas para a execução daquela tarefa que está sendo contratada. Então, é um contrato de cunho pessoal, nesse sentido. E impessoal, quando ele é indiferente em relação às pessoas que estão executando esse contrato. Eu faço um contrato de prestação de serviço de pintura da minha casa. Não me interessa se quem vem pintar minha casa é o Zé, o Chico, o Pedro, qualquer uma das pessoas que vier pintar a casa, para mim é suficiente, é o bastante. Então, ele é um contrato que a gente chama de impessoal. Então, o próprio contratado aí, vamos pensar numa pessoa jurídica que foi contratada, uma empresa de pintura que foi contratada, ela pode colocar quem ela quiser para fazer a pintura da minha casa. Tá? Então é um contrato impessoal. Quanto à situação, eles podem ser preliminares ou definitivos. Então, eles vão ser conhecidos como uma promessa de contrato. Então, preliminar, eu tenho a intenção de comprar a sua casa. Para evitar que você venda para outro enquanto a gente negocia outras coisas, eu combino com você e a gente firma um contrato preliminar. Por exemplo, de promessa de compra e venda. Puxa, eu vou comprar a sua casa, eu compro a sua casa se um dia você passar no vestibular, certo? Então eu posso criar uma condição, criar um contexto e aí faço uma prévia desse contrato. Na verdade é uma promessa de que esse contrato ele vai ser efetivado lá na frente. Isso pode ser feito? Pode. Ou o contrato é propriamente aquele que está em execução ou vai ser executado, que é o que a gente chama de contrato definitivo. Né? Então eles atingem o objetivo negocial das partes sem necessidade de um complemento. Então o preliminar é uma prévia e o definitivo é o próprio contrato. A prévia, obviamente, ela é opcional, aí, ela é uma possibilidade só. Quando eu falo em manifestação da vontade, que é o coração do contrato, é a parte mais importante do contrato, é a manifestação da vontade. Por quê? Porque é ela que vai sinalizar o que pode acontecer e o que não pode acontecer. É a partir dessa compreensão da vontade das partes é que a coisa se materializa, se concretiza. Tá? Como é que a gente reproduz a vontade de alguém?
Em geral, essa representação da vontade ela vai se dar de uma maneira objetiva. Como assim? Eu vou criar o que eu chamo de uma proposta. Por exemplo, uma proposta técnica, uma proposta comercial. Então eu falo para você, olha, você me liga e fala, olha, você é engenheiro? Ah, sou. Eu tô com a minha casa aqui que está cheia de trinca, ela parece que vai cair. Você faz um laudo para mim? Eu falo, faço. Ele pergunta, quanto vai custar? Vai custar R$ 1.000 para fazer esse laudo. Ah, não, beleza. Quando você pode vir? Posso vir sexta-feira. Tá. Então, na medida em que eu mostro para ele as condições da execução desse laudo, ao final da conversa ele fala assim, beleza, topo, então, combinado. Se ele falar um combinado ao final, significa que está pactuado, que está consensuado. E aí, eu estou comprometido com aquilo que eu falei, aquele prazo que eu falei, aquele valor que eu falei, o objeto, o escopo, né, do que eu vou fazer do serviço. Tudo isso está assim, petrificado, está consolidado, está feito. Porque isso é o que se entendeu como proposta. É lógico que comercialmente ou tecnicamente é mais usual a gente ter essas propostas colocadas por escrito. Então você vai, o cara me liga, você quer, minha casa está caindo, você vem aqui ver como é que cair? Não, tudo bem, eu vou aí, mas para isso eu vou te mandar uma proposta, se você aprovar eu vou aí, faço uma vistoria, uma inspeção e faço um laudo. Então, eu mando para ele uma proposta, sei lá, tem lá R$ 1.000, demora 45 dias para fazer, inclui uma vistoria de campo de 2 horas, tal. Você explica tudo isso nessa proposta. E é por isso que essa proposta, ela representa, ela simboliza a vontade de uma das partes. Qual parte? A minha, eu profissional técnico que estou ofertando aquele serviço para outra pessoa. Qual que é a vontade da outra pessoa? É ter um laudo técnico do engenheiro sobre uma casa que está caindo. Qual que é a minha vontade? É receber R$ 1.000 executando um laudo para esse cliente. Então, na medida em que eu apresento para ele a minha proposta e ele aceita, pronto, houve um acordo de vontades, um consenso, certo? Eu tinha a minha vontade de ganhar esse valor nesse prazo para fazer esse serviço e ele simplesmente concordou. Está feito o acordo, tá? Então a proposta é, portanto, uma declaração receptícia da vontade dirigida por uma pessoa a outra com quem se pretende celebrar um contrato, por força da qual a primeira manifesta a sua intenção de se considerar vinculada se a outra parte aceitar. Simples desse jeito. Então a proposta ela tem que conter o quê? Quais são os elementos obrigatórios de uma proposta? Todos os elementos essenciais do negócio. Por exemplo, o preço, a quantidade, o tempo de entrega, a forma de pagamento, o que acontece se houver inadimplência e por aí vai, certo? A formação dos contratos ela está regrada em primeira análise pelo Código Civil. Tá? Então o Código Civil, aquela lei de 2002 que a gente já conversou, no artigo 427 e seguintes. Então a gente tem vários artigos ali tratando sobre a questão dos contratos. Diz assim o artigo 427. A proposta de contrato obriga o proponente, então quem está apresentando a proposta, no caso do exemplo que eu dei do laudo, o engenheiro que se propôs a fazer o laudo, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então, se não tiver nenhuma outra circunstância que diga o contrário, o que leve a uma interpretação diferente dessa, você fica obrigado à proposta. Deixa de ser obrigatória a proposta, ou seja, quais são as exceções, quanto que uma proposta não precisa ser aceita, ou entendida como pactuada. Se, feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Então, eu te mandei um documento com a minha proposta, mas eu não falei nada. Olha, sua proposta vale por 48 horas, vale por 30 dias, vale por 6 meses, enfim, eu não falei nada. Se a pessoa na hora não me respondeu, aceita a proposta ou não aceita a proposta,
automaticamente essa proposta, quando ela for levantada, ela vai ter que ser validada, ratificada, certo? Se ela foi feita sem prazo a uma pessoa ausente, isso é importante diferenciar. Então a legislação ela vai falar em pessoas ausentes e pessoas presentes. O que é uma pessoa presente? É você ter o contato direto com a pessoa, certo? Então eu tenho uma pessoa aqui e tem outra pessoa lá, duas pessoas conversando simultaneamente, certo? O que é uma pessoa ausente? Quando eu mando, por exemplo, a proposta por carta, antigamente, hoje em dia por e-mail, certo? Se eu mandar uma proposta por e-mail, eu não sei quando, por exemplo, se a pessoa recebeu instantaneamente a minha proposta. A diferença que o legislador está querendo dar aqui é justamente essa. O aceite aqui, a possibilidade do aceite, ela é instantânea ou ela não é instantânea? É isso que ele está tentando diferenciar. Então, se feita sem prazo para uma pessoa ausente, pensem no e-mail, tiver decorrido tempo suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente. Então, mandei para você a proposta, esperamos ali 2, 3 dias, que seria o razoável para você ler o e-mail, você não leu o e-mail, não deu retorno, o dia que você me responder isso daqui, sei lá, 2 meses, eu não sou obrigado a aceitar a proposta, certo? Se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Então, por isso que é interessante quando você elabora uma proposta de engenharia mesmo, você sempre especificar o prazo de validade da proposta. Essa proposta vale por 30 dias, vale por 2 dias, vale por 6 meses. Se você especificar qual a validade da proposta, você evita uma má interpretação em relação a isso. E você se resguarda em relação, olha, eu me comprometo, porque o que acontece? Quando você se compromete em relação à proposta, todos os custos decorrentes dessa proposta que foi feita vão correr por tua custa. Não interessa se o aço subiu de preço, se a tinta ficou mais cara, se o dólar influenciou o preço da areia, isso pouco importa. A questão é, tudo que acontecer depois dessa proposta, depois do aceite da proposta, é por tua conta, certo? Então, pelo menos em regra, a menos que isso esteja especificado. Então, por isso que é importante. A proposta ela pode trazer tantos detalhes quanto necessários. Então, olha, pode colocar uma condição. Se o aço subir mais do que 5% em 6 meses, o valor vai ser reajustado conforme o índice nacional da construção, conforme o preço, novo preço do aço, conforme, sei lá. Você vai criar a regra. Então, por isso que é interessante entender que esse contrato ele é versátil, os contratos em regra são versáteis, são livres, e desde que não tenha nada proibido por lei, que vede aquela possibilidade, você pode ser criativo e inovar e construir tantas cláusulas, ou tantos argumentos, ou tantas linhas de raciocínio quanto você achar necessárias, né? Então, uma proposta também vai deixar de ser obrigatória se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Puxa, mandei um e-mail à noite aqui para a pessoa, mandei o laudo R$ 1.000, mas na verdade, puxa, eu digitei um valor aqui que eu esqueci de pôr um zero, acabou saindo R$ 100. Será que eu posso arrumar? Agora, se ele falar R$ 100 e ele aceitar, eu estou lascado. Se você, na mesma hora, mandou o e-mail, você percebeu o erro, você vai lá, faz uma nova proposta e manda em cima daquela proposta, antes mesmo da pessoa ter a possibilidade de ler a proposta dos R$ 100, o que está valendo é a proposta dos R$ 1.000. Então você precisa tentar se retratar antes da pessoa dar o aceite. Puxa, ali passei um preço por WhatsApp, mas eu percebi que calculei errado aqui. Puxa, não era bem isso. Eu tenho que, o quanto antes, entrar em contato com a pessoa, com o cliente ali que recebeu a proposta, para manifestar que houve esse erro, e se isso foi feito de modo tempestivo, se você fez antes dele dar o aceite da proposta, tudo bem, aquilo é a nova proposta que vale, certo? Então isso é bem importante. Falando agora da formação dos contratos em relação à oferta ao público. Então, a oferta ao público, que seria você colocar um preço na praça, sei lá, tem uma casa de material de construção, e coloco lá na porta, telha a R$ 5 o milheiro, certo? Isso lhe obriga em relação a qualquer pessoa que passar ali na frente e vir aquele anúncio. Então,
A oferta a público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. Certo? Então, se eu escrevi lá R$ 5 o milheiro de telha, eu vou ser obrigado a cumprir aquilo que está posto lá. Por quê? Porque está escrita a quantidade. Se eu tivesse colocado telha R$ 5, você não sabe que tipo de telha que é, que quantidade que eu estou prometendo, qual que é o prazo de entrega, eu não sei nada naquele cartaz. Aí fica muito difícil. Aí, na verdade, você pode até questionar o dolo, a culpa de quem está colocando ali aquele anúncio de uma maneira incompleta, né? Isso poderia ser questionável do ponto de vista de propaganda, ali, de marketing, de anúncio. Mas não serviria por não reunir os elementos mínimos como uma oferta de alguma coisa. Telha R$ 5 não é nada. Se eu não sei que tipo de telha é, quantas unidades são e que prazo de entrega, essas coisas todas, eu não tenho nada, certo? Então, é importante que essa oferta ao público seja feita de uma maneira responsável, né? Porque ela compromete e ela vincula mesmo. Pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação. Vocês já devem talvez ter recebido um encarte de supermercado dizendo, olha, o preço da picanha não é mais R$ 50, ali onde estava R$ 50 é R$ 85. Isso tem que ser feito com o mesmo tamanho de letra, no mesmo tipo de jornalzinho, entregue no mesmo lugar, porque é isso que vai, na verdade, mostrar que você está fazendo uma repactuação daquela proposta. Assim como você ligou para o cliente anterior ali e falou, olha, não era bem isso o preço era outro, eu errei na conta, aqui você pode fazer também, olha, errei no anúncio do preço do pneu. O pneu não custa R$ 100, ele custa 250, está aqui a retificação. E isso não pode ser feito com letras miúdas em poucos locais. Ah, coloquei no meu site lá, arrumei. Não, você tem que fazer no mesmo veículo que você anunciou errado. Você anuncia certo no mesmo lugar, tá? Com a mesma frequência, com a mesma intensidade, enfim, é proporcional, tem que ser em pé de igualdade. Ainda vai dizer o artigo 430 do Código Civil. Se a aceitação por circunstância imprevista chegar tarde ao conhecimento do proponente, este comunicá-lo imediatamente ao aceitante sob pena de responder por perdas e danos. Então, é aquilo que a gente vinha falando. Você tem que comunicar o quanto antes para o teu cliente para justamente evitar que você tenha que responder por perdas e danos, porque você pode não ser obrigado a honrar o contrato, mas você vai responder pelas consequências do não cumprimento do contrato. Puxa, eu ofereci tijolo a, sei lá, R$ 500 o milheiro. Mas na verdade não era 500 que eu tinha que ter escrito, eu tinha que ter escrito R$ 5.000 o milheiro. Então, se eu coloco, se eu apresento essa proposta de R$ 500, quando na verdade deveria ser 5.000, e a pessoa aceita, oh, que ótimo, achei aqui tijolo baratinho, R$ 500. Eu não sou obrigado a cumprir propriamente o contrato de fornecimento de tijolos. Eu não sou obrigado a entregar os tijolos por R$ 500. Eu posso desfazer o negócio, por assim dizer. Mas eu vou ter que arcar com os custos disso. Puxa, a pessoa deixou de comprar o tijolo em outro lugar porque você comprou mais barato, e aí com isso ela teve algum prejuízo ali. Eu posso ter que indenizá-lo. Nem 500, nem 5.000. Posso ter que indenizá-lo em R$ 1.000 por conta dessa bobagem que eu fiz. Mas esse R$ 1.000 vai ser apurado no caso concreto. Quanto de prejuízo isso significou para o cliente que deixou de comprar o tijolo de 500, porque o preço na verdade era 5.000. Tá? Então tem que se apurar qual foi esse prejuízo para haver a devida indenização. A aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará em nova proposta. É uma nova proposta, um novo pacto quando você não aceita quando você aceita fora do prazo. Ou seja, como se não tivesse feito. Você faz uma nova proposta, aí as duas partes têm que achar um novo acordo. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Certo? Bem claro. 433. Considera-se inexistente a aceitação
se antes dela ou com ela chegar o proponente, a retratação do aceitante, aquilo que eu falei. Se você corrigir o valor, aí vale o novo valor. Vale o novo valor como proposta, né? A outra parte não tem obrigação de aceitar. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, ou seja, eu mandei minha proposta por e-mail, a outra pessoa não está aqui, ela vai ler o e-mail quando ela puder, e isso vai valer, exceto quando, no caso do artigo anterior, que a gente falou, olha, houve um erro aqui, apareceu uma nova proposta corrigida em tempo, né? Ou se o proponente houver comprometido a esperar resposta. Então, eu mandei o e-mail e falei, ó, favor acusar recebimento, ou me diga aqui quando você receber essa proposta. E você não falou nada, então não sou obrigado a aceitar isso. Ou se ela não chegar no prazo convencionado. Mandei e-mail hoje, mas deu um problema técnico no servidor do e-mail, chegou dali 2 meses. Então não sou obrigado a aceitar, e nesse meio tempo mudou o preço do dólar, a cotação do material, enfim, mudaram as condições, eu não sou obrigado a aceitar isso. 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que ele foi proposto. Então, se eu estou em Curitiba e mando para uma proposta para uma obra em São Paulo, vale o contrato como se ele estivesse sendo celebrado em Curitiba, certo? Isso é importante porque tem implicações do ponto de vista de frete, se você vai retirar o material aqui, se eu tenho que mandar esse material para você, ou se eu tiver que discutir isso judicialmente, qual é o foro competente, então onde eu vou ajuizar a ação, se é aqui, se é em Curitiba ou se é em São Paulo, nesse caso é Curitiba, porque o proponente está em Curitiba, certo? Então isso é bem importante. Voltando aqui ainda em relação ao artigo 421 do Código Civil. Vai falar assim, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Isso é uma alteração do Código Civil recente, 2019, e então você pode pactuar tudo, você é livre para fazer o que você quiser no contrato, mas você não pode esquecer que isso tem uma condição de contorno. Essa condição de contorno é atender à sociedade, certo? Então, a função social do contrato é isso, é o contrato como um instrumento da própria sociedade, de funcionamento da sociedade. Então você não pode, nos interesses do contrato, ferir os interesses da sociedade como um todo. Tá? Então é criar subterfúgios para deturpar a utilidade desse instrumento para a sociedade. Tá? Então é nessa linha. Então, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima, ou seja, o Estado vai tentar meter o bedelho o mínimo possível na vida do indivíduo, tá? Então isso é intervenção mínima. Então, a rigor, uma relação privada pode tudo, desde que não seja proibido por lei, pode tudo. E a excepcionalidade da revisão contratual, ou seja, um contrato pode ser revisto judicialmente, mas isso vai ser a exceção. Isso é importante que seja assim, porque isso traz segurança jurídica. Vem uma empresa da China, faz um contrato com você. Será que vale aquele contrato? Ou alguém pode mudar? Chega o juiz da esquina ali, entre aspas, e ele pode mudar? Não, a ideia é que esse contrato ele seja válido na medida em que ele representa e simboliza a vontade das partes. Então, ele continua válido. Mudar o contrato, mudar os termos do contrato vai ser a exceção. Note que ele falou relações privadas, né, entre indivíduos, aqui, indivíduo e indivíduo. Quando tem um indivíduo com o Estado, aí é o interesse público que prevalece em relação ao privado, e aí a justiça tem autonomia para fazer essa revisão de uma maneira mais importante, de uma maneira mais ativa. Pensem, por exemplo, como exemplo, né, contratos firmados pelas concessionárias de pedágio em relação ao Estado, ao governo do Estado, por exemplo. Né? Então, o valor do contrato pode ser revisto? Não pode? Pode, vai lá na justiça, revisa, muda e tal, faz e vem. Né? Por quê? Porque está prevalecendo nessa situação o interesse público. Porque aquela rodovia ela é pública, ela é de todos. Então aí muda um pouco a figura. Tá? Isso é mais da área lá do direito administrativo.
Vai falar ainda esse 421A, né? Não sei se a gente já passou por situações como essa, mas quando tem esse A é porque houve uma reforma aqui da legislação. Eles, para ter coerência temática, para ter uma sequência, uma cronologia adequada, eles colocam logo depois do 421 veio o 421A. E antes do 422, obviamente, para poder justamente ficar ali contextualizado esse novo assunto que o legislador, através de uma lei nova, enfiou na lei velha, na lei antiga. Vai falar assim: os contratos civis e empresariais presumem-se paritários. A gente já viu que isso aqui é um tipo de classificação. E simétrico. Ou seja, em regra, os contratos são entre iguais, entre pessoas iguais, que têm o mesmo poder, a mesma capacidade de dialogar e criar regras harmônicas e consensuais entre si, certo? Então, mesmo que a tua construtora pequena esteja se relacionando com uma grande cimenteira, em primeira análise, aqueles contratos vocês estão em condições de igualdade de argumentar ali em relação às cláusulas contratuais. Tá? Então a exceção vai ser você argumentar, puxa, mas aquela cimenteira, o faturamento dela é bilionário, ela tem 500 mil advogados para poder revisar contrato, tem um corpo técnico gigantesco e eu sou aqui uma construtorinha pequenininha, eu e a minha esposa e o contador, que a gente resolve aqui, contrato meia dúzia de pessoas para fazer obrinha. Então, para poder questionar qualquer coisa nessa linha de que não houve essa paridade, você vai ter que provar, vai ter que argumentar, vai ter que demonstrar isso no processo judicial. Então, nem sempre é muito fácil. Por quê? Porque ele é presumidamente paritário, como a gente acabou de ver aqui. Tá? Então, as exceções, né? Assim, garante-se também que as partes negociantes não poderão estabelecer parâmetros objetivos para sua interpretação das cláusulas negociais, tá? Ou seja, você pode dizer como aquelas cláusulas serão interpretadas ou na dúvida ou como ela deveria ser interpretada em caso de dúvida. Alocação de riscos, né? Então deixar claramente quais são os riscos do negócio em si, de falhar, se pode ou não pode revisar contratualmente, e isso vai acontecer somente de modo excepcional e limitado, como a gente acabou de conversar. Então, no 422 está escrito assim: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Probidade é ser probo, é ser confiável do ponto de vista de fidedigno às regras do jogo. Tá? Isso é ser probo, é jogar com honestidade, jogar com correção, certo? E boa fé é você estar bem intencionado, de boa índole, fazendo as coisas sem má fé, sem mácula, sem tentando ocultar pedaços da história para poder se dar bem. Tá? Então, puxa, estou te vendendo um Chevette aqui, mas não contei que ele não tem motor. Estou te vendendo aqui uma bicicleta na internet, mas não contei que ela vem sem corrente. Então, essas coisas que a boa fé, ela é necessária para poder se firmar um contrato adequadamente, tá? Tanto a probidade quanto a boa-fé. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Aderente é quem assinou o contrato de adesão. Então, puxa, fiz o contrato com aquela empresa de celular. Aqui tem uma dúvida, dá para interpretar de um jeito ou do outro. Na dúvida, vai interpretar a favor de você, consumidor, cliente da prestadora de serviço de telefonia. Certo? Então, você, cliente, vai ser favorecido em caso de dúvida. É isso que o legislador está falando. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então, se você for comprar nesse mesmo contrato de fornecimento de serviço de telefonia e lá dentro tem uma cláusula que fala assim, olha, mas aqui você vai renunciar a algum direito qualquer que você tenha. Não, qualquer reajuste que a Anatel venha dar e venha lhe favorecer, eu vou ficar com ele. Esse tipo de coisa não pode, renúncia antecipada. Você antecipadamente abre mão de qualquer crédito que a Anatel venha dar à empresa de telefonia em favor dela. Não pode. Tá? Então é nesse sentido que ele está tentando dar uma proteção ao consumidor ou
Existem os termos do Código de Defesa do Consumidor, depois a gente vai ver, mas aqui ele está amparando essa relação de consumo, tá? No âmbito desses contratos de adesão. Artigo 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos. Contrato atípico é um contrato que não é típico, né? É um contrato que não é comum do ponto de vista de corriqueiro. Contrato atípico, então, é um contrato estranho, incomum, diferentão, certo? Desde que você observe as regras gerais do código. Como eu comentei de novo, contrato, as partes definem o que elas quiserem, do jeito que elas quiserem. Nunca vi ninguém fazer um contrato de que se passar no vestibular ganha uma tatuagem. Sei lá, vou fazer aqui, nunca vi isso, mas pode existir? Pode, não tem nada. Se não tiver nada proibindo, pode existir. Simples assim. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Então, isso aqui é uma espécie de uma proteção que se dá à sociedade como um todo, certo? Para evitar que as pessoas fiquem umas enganando as outras, enganando o parente, enganando o vizinho e tudo mais, firmando um papel qualquer, pega a pessoa que está gaga ou que está morrendo, você vai matar a pessoa, assina aqui, e aí isso vai... sequestro uma pessoa, vou matá-la, faço ela assinar um papel antes, transferindo todos os bens dela para mim, depois vou no cartório e peço os bens dela para mim. Pode? Não pode, tá? Então, isso é na linha de que existe um processo devido para apurar os bens de uma pessoa, chamado inventário, e aí é nesse processo específico, especializado para essa finalidade, é que se faz essa apuração do que é a herança da pessoa e como isso vai ser partilhado. Você pode manifestar sua vontade, né? Mas isso também lá no âmbito do inventário e não aqui como um contrato de transferência de herança, certo? De pessoa que está viva. Você pode transferir herança de pessoa morta no seguinte sentido: eu tenho um crédito e esse crédito eu cedo para alguém, né? Então isso poderia ser feito, por isso que está escrito ali pessoa viva. Falando agora dos vícios redibitórios, então artigo 441. Então a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso, a que é destinada ou que lhe diminuam o valor. Então, vícios ou defeitos ocultos, você pensa, por exemplo, um carro que está com problema na parte elétrica, um edifício que você comprou, um edifício, vamos pensar uma casa, e ela está lá cheia de bicheira nos pilares do porão, certo? Então, são problemas que podem acontecer e que podem estar não às vistas de quem está realizando ou firmando esse contrato. Você está comprando uma casa, está comprando um carro, está comprando um livro, mas você não é capaz, naquele momento da compra ou da contratação, você não é capaz de enxergar aquele problema, certo? Isso é feito também as doações onerosas, ou seja, quando você faz uma doação e a pessoa tem uma contrapartida, né? No 442 vai falar assim: em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar o abatimento do preço. Eu comprei a casa, ela está com os pilares do porão podre, vai me custar, sei lá, a casa valia 1 milhão, vai me custar 100 mil para reparar aqueles pilares. Eu posso pagar pela casa apenas 900 mil, em razão de ter que gastar 100 mil para consertar a estrutura da casa, certo? Então, ou eu posso desfazer o negócio e pronto. Então, são possibilidades que existem, tá? O legislador ele vai trazendo essas possibilidades. 445. O adquirente, que é quem está comprando, decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel e de 1 ano se a coisa for imóvel. Então esse é o prazo que a gente tem para identificar vícios redibitórios, né? Enxergar esses vícios que estão ali ocultos. Isso acontece, a gente conta esse prazo da entrega. Por isso que eu falei que a tradição é tão importante. O dia que você entrega a chave do carro, o dia que você entrega a chave do imóvel, o dia que você entrega o livro na mão da pessoa, o dia que você entrega a maçã para a pessoa. Então, esse momento da tradição ele é muito importante, porque é a partir dali que se contam os prazos. Tá?
Então, isso vai ser contado dessa tradição, dessa entrega da coisa, ou se a pessoa já estava na posse, o prazo vai se contar da venda, né, da alienação, reduzido a metade. Então, quando o vício por sua natureza só puder ser reconhecido mais tarde, aí sim nós vamos falar de vício oculto, o prazo vai se contar do momento em que tiver ciência. Puxa, mas eu não tinha como saber que esse pilar lá no porão tinha esse defeito, porque tinha aqui não sei o que, entulho que você largou para trás, que não me deixou enxergar isso. Então, quando você tomar ciência desse problema, a partir dali começa a contar o prazo. E aí que na construção civil isso é muito comum, né? Então, é de quando o cliente descobriu isso. Mas é de quando ele descobriu isso, se ele tinha condições de descobrir isso só depois. Então, de novo, por isso é importante aquele momento da vistoria do imóvel. Trabalho na construtora, vou entregar o apartamento para o cliente. Então, é por isso que tem aquela vistoria, aquela inspeção pelo cliente antes de entregar a chave do imóvel. Você vem aqui e olha se está tudo ok. Não, tem ali um problema na pintura. Tá bom, vou anotar aqui e vou consertar a pintura. Tem um problema ali de uma trinca. Vai ali e resolve o problema da trinca. Sanados esses problemas que o cliente enxergou, a princípio, vai se entender que está tudo ok. A menos que apareça algum vício oculto, como a gente falou. Não, mas isso era um problema de vazamento dentro da parede que eu não tinha como saber antes de começar a usar o imóvel, usar o vaso sanitário, aí não tinha água, agora tem água, apareceu o problema ali, certo? Então, é nessa linha aqui que o legislador colocou. Evicção. Evicção é a perda da posse, da propriedade ou do uso de um determinado bem ou coisa. Então, quando você perde uma dessas propriedades, né, uma dessas características, posse, propriedade ou uso, a gente vai falar em evicção. Então, ocorre evicção em razão de uma sentença judicial, por exemplo, que atribui a terceiro, alheio à relação obrigacional, os direitos sobre o bem que já lhe era devido antes de ter ocorrido o negócio jurídico entre as partes. Então, eu tenho um imóvel, compro esse imóvel, e aí depois aparece o vizinho, que não tem nada a ver com o meu contrato de compra e venda com você, do seu imóvel, e aparece um vizinho e fala, não, tá vendo essa cerca? Ela está no lugar errado, isso aqui não é aqui, aquilo ali não é lá, isso que você está vendo aí é diferente. Então, e aí vem o juiz e decide, não, é verdade, aquele vizinho tinha razão. E aí pode haver essa interferência naquele contrato que a gente estava estabelecendo inicialmente, tá? É isso que a gente chama de evicção. Artigo 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, ou seja, quem está vendendo ali, quem está vendendo responde pela evicção. Puxa, você me vendeu um negócio, tinha um problema, aqui a cerca não era ali, a cerca é mais para cá, eu não vou pagar esses 200 metros quadrados a menos aqui que a cerca tirou de mim, tá? Então, nesse sentido, o alienante vai ter que arcar com esse problema, né? Então, ele vai com essa diferença do tamanho do lote, ele vai ter que morrer com prejuízo. Então, subsiste essa garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública, ou seja, mesmo que tenha sido vindo de um leilão, continua valendo. E aí tem vários casos, né? Você entrar no ramo dos leilões, aí tem vários casos, por isso que você tem que ir pisando em ovos, essas coisas, e tentar entender muito bem os termos do negócio para não cair em fria. Artigo 448. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Então, vocês podem, é possível repactuar. Não, tudo bem, eu continuo comprando a casa sua sem esse pedaço do lote que o vizinho diz que é dele, desde que você faça o abatimento do preço. Beleza, então continuamos fechando o negócio. Artigo 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta. Se não soube do risco da evicção ou dele informado, não o assumiu. Na linha que a gente já comentou, tá? Então, a quem compete o prejuízo, para quem fica o prejuízo e quem que acaba não sendo onerado aí, né? Quem comprou acaba não sendo onerado em relação ao problema. 450. Salvo estipulação em contrário, tem o direito o evicto, além da restituição integral do preço, então se ele desistir, ou das quantias que ele pagou, a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Como se indenizasse tudo que teve de prejuízo.
Indenização pelas despesas dos contratos. Eu paguei a despesa do cartório, paguei a taxa do banco, paguei a taxa de transferência do carro, paguei isso, paguei aquilo, enfim. Tudo que tiver de despesa inerente ao próprio negócio, né? Custas judiciais, honorários de advogado, tudo isso é passível de restituição. Por quê? Porque quem estava comprando estava de boa fé. Lembra que eu falei? O direito civil ele é pautado pela boa fé. As pessoas têm que estar de boa fé, bem intencionadas. Ele estava bem intencionado, comprando uma coisa, não era de se suspeitar que tinha esse tipo de problema. Se tem um problema, o problema é seu, agora eu quero receber a minha parte, não quero sair no prejuízo. Simples assim. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se venceu, que quando aconteceu a coisa, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial. Tá, tudo proporcional a quanto você pagou, a quanto você desembolsou, indeniza-se. 451. Subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Dolo é quando a pessoa estava de má fé, estava intencionalmente passando uma coisa para frente, sabendo que ela tinha problema. E não falou que tinha problema, então isso é um problema. Certo? 453. As benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas ao que sofreu a evicção serão pagas pelo alienante. Então, vamos lá, eu tinha um terreno, esse terreno, aquela história do vizinho. O vizinho falou, não, a cerca é mais para lá, esse pedaço da propriedade é meu. Só que agora o que aconteceu? Eu comprei o imóvel, fui lá e no mesmo dia mandei implantar uma piscina. E agora eu morri com o prejuízo do terreno e da piscina que está no terreno que não é meu. Então eu faço jus a esse tipo de benfeitoria também, indenização em relação a esse tipo de benfeitoria, desde que ela seja necessária ou útil, né? Na linha do ponto de vista de imprescindibilidade. Né? A piscina não é um bom exemplo porque poderia ser entendida como é um luxo, é um supérfluo, é um lazer. Mas vamos pensar que eu coloquei ali a minha garagem do imóvel. Então a garagem do imóvel é essencial, é necessária, é útil. Eu fiz a cobertura da garagem bem naquele pedaço do terreno que não é meu, ou deveria ser e não é. E aí eu posso ser indenizado em relação a essa cobertura da garagem. 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Então o adquirente não vai poder argumentar na justiça que ele não sabia se ele sabia. Né? Em palavras é isso. Falando agora dos contratos aleatórios, que são aqueles contratos de risco que a gente já falou. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro o direito de receber integralmente o que lhe foi prometido. Certo? Eu falei para você, compra a sua colheita de soja. A gente não sabe se vai dar 100 sacas ou 200 sacas. Eu vou comprar de 100, 150 ou 200. Tá? Quanto eu vou pagar para você? Vou pagar R$1 milhão. E aí não me interessa se vai dar 100, se vai dar 150, vai dar 200. Eu vou te dar R$1 milhão. Deu muito, eu vou dar 1 milhão. Deu pouco, eu vou dar R$1 milhão do mesmo jeito. Desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ou ainda que nada tenha avançado tenha a existir. Tá? É desse jeito. Do contrato preliminar, que é aquela promessa, por exemplo, de compra e venda que a gente comentou. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Se ele é de um imóvel, o que é o imóvel, quais as características do imóvel, quem que é o dono, quem que está comprando, enfim, tudo isso tem que estar posto lá. Igualzinho como se fosse um contrato definitivo. Ainda, concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo que a gente acabou de ver, e desde que nele não conste cláusula de arrependimento, então se não tiver cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir do outro a celebração do definitivo. Então, puxa, você me deu aqui um contrato de promessa de compra e venda, que daqui 2 anos você compraria a minha casa, se eu colocasse a venda. E aí eu coloco a venda, você é obrigado a comprar, certo? A menos que tenha dentro dessa promessa de compra e venda um termo ali de arrependimento. Não, se eu me arrepender, acontece isso, acontece aquilo, pagarei uma indenização, enfim, é isso que tem que estar definido. O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. De novo, se existe uma promessa de compra e venda de um imóvel, tem que ser registrado no cartório. Para quê? Para que
esse pacto ele seja publicizado, né? Ele seja compreendido por todos da sociedade, todos que desejarem, que aquilo ali está prometido para alguém. Tá? Então aquele imóvel está prometido a alguém. 464 do contrato preliminar ainda. Esgotado o prazo, poderá o juiz, esgotado o prazo do quê? De cumprimento dessa parte preliminar. Né? Então, eu prometi que eu vou comprar de você em 2 anos do imóvel. Então, esgotado o prazo de 2 anos, é o que está falando aqui, poderá o juiz, a pedido do interessado, ou seja, o cara que ia vender, suprir a vontade da parte inadimplente. Falar, ó, eu quero comprar, você falou que ia me comprar, cadê o imóvel? Eu falei que comprava daqui, você era daqui 2 anos, passaram 2 anos, agora eu quero o imóvel. E aí o juiz pode mandar o outro sair do imóvel, falar, não, sai daí porque você firmou esse contrato de compra e venda. Ou seja, ele é uma promessa de compra e venda para os dois lados, tanto para quem quer vender quanto para quem quer comprar. Né? E aí o juiz mesmo pode conferir caráter definitivo ao contrato preliminar, transformar aquele contrato preliminar em definitivo. Por isso é tão importante ele ter todos aqueles elementos. Salvo se isso se opuser à natureza da obrigação, que aí é outra história, né? Não tem como cumprir, enfim. 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Tá? Então, se quem estipulou, pode ser indenizado se houver. Ainda, se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar mesmo sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto ou inexistindo esse, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Tá? Também é questão de cumprir as obrigações estabelecidas. Como é que acaba o contrato? Mudando de assunto agora. Como é que acaba um contrato? Então, como é que se extingue um contrato? Um contrato pode ser extinto por distrato, por cláusula resolutiva, por exceção de contrato não cumprido ou por onerosidade excessiva. Tá? Basicamente essas 4 possibilidades. Vamos ver o que é cada uma delas. O distrato. O distrato se faz da mesma forma exigida pelo contrato. Então, se eu tenho cheio de solenidade para fazer um contrato, eu também vou ter a mesma solenidade para desfazer esse contrato. Distrato nada mais é do que um contrato de desfazimento, por assim dizer. Né? Então, você vai desfazer o que foi feito. Ou vai suspender, ou vai cancelar, vai paralisar aquilo que foi feito. 473. Então, a resilição unilateral, que é justamente isso, a gente vai desfazer ali unilateralmente o contrato, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. O que é denunciar? É informar, é notificar. Eu vou pegar e vou fazer um comunicado. Ó, fulano, tenho aqui um contrato de aluguel com você. Você me alugou o seu apartamento, agora eu quero desfazer esse contrato de aluguel. Como é que eu desfaço esse contrato de aluguel? Eu tenho que denunciar. O que é denunciar? Eu vou escrever uma cartinha, um e-mail, sei lá, e vou informar a outra parte, quem está me alugando o imóvel, ó, fulano, não, a partir de tal data, nos termos do contrato, não quero mais alugar o seu apartamento. Quero desfazer o negócio, não quero mais alugar o seu apartamento. Tá? Então, eu denuncio isso. Como a gente vai perceber, no próprio contrato pode estar estabelecidas regras para isso. Uma antecedência mínima de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, de 10 dias, enfim. E dependendo do tipo de contrato, pode ter regras específicas. Por exemplo, contrato de aluguel. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, puxa, você me alugou o terreno para construir uma fábrica, eu venho aqui construir uma fábrica super moderna, agora você vem aqui e fala que eu tenho que sair daqui antecipadamente? Então, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Então agora você espera, eu vou lucrar aqui pelo menos 6 meses, desse monte de filtro que eu implantei, esses equipamentos novos que eu comprei e tal. Aí a hora que eu tiver fôlego aqui, a gente desfaz o negócio. Então, tem essa previsão legal. Ou tem esse amparo legal aí para tentar agir nessa linha. Cláusula resolutiva. Então, distrato é aquilo. Você faz um novo contrato do mesmo jeito para desfazer o negócio. Artigo 474. A cláusula resolutiva expressa
opera de pleno direito. Então, dentro do contrato eu coloco uma cláusula dizendo, ó, o contrato se resolve, ele termina, né? Se resolve é o sinônimo de ele termina, ou eu acabo com ele do seguinte jeito, né? Então, a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, ou seja, eu consigo colocar uma cláusula que ela acaba com o meu contrato. Tácita significa implícita, então a cláusula tácita, ou seja, fica implícito que, mas se ninguém falou nada, quer dizer isso aqui. Isso vai depender de interpelação judicial, então eu preciso que o juiz interprete isso que estava implícito, tá bom? 475. Então, a parte lesada, ou seja, que saiu no prejuízo pela unidade de implemento, pode pedir a resolução do contrato. Se não preferir, exigir-lhe o cumprimento. Ou seja, eu tenho duas opções quando eu sou lesado. Ou eu exijo que o contrato seja cumprido até o final, ou eu posso pedir essa resolução, acabar esse contrato. O que eu prefiro, né? Sempre cabendo indenização por perdas e danos. Não, mas eu tive tal prejuízo, você vai ter que me indenizar. Tá? Eu estava na expectativa de ter tal coisa, agora você me pegou aqui de calça curta, acabou antes da hora, me pegou desprevenido aqui, eu tenho que fazer tal coisa. Outra opção de resolver o contrato por onerosidade excessiva. Onerosidade excessiva é quando onera muito alguém, certo? Uma das partes vai ser onerada em demasia. Isso acontece muito em contrato de concessão de rodovia, como vocês já viram. Não, aqui desequilibrou. Puxa, começou a custar demais porque o preço do combustível, das obras, sei lá, as obras que tinham que ser feitas, subiram demais, agora tem que reequilibrar aqui o contrato por conta disso. Então, nos contratos de execução continuada ou diferida, a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem de uma em relação à outra, ou seja, uma das partes está saindo num lucro muito grande, a outra num prejuízo muito grande, não porque era um contrato aleatório, né? Um contrato de risco que alguém poderia sair ganhando e alguém poderia sair perdendo. É um contrato típico, né? Onde você não tem essa onerosidade excessiva como uma alha, né? Como um risco, como uma questão de sorte e azar. Não é uma questão de sorte e azar. Estava previsto que a gente ia fazer um contrato, eu te contratei para fazer serviço de pintura, o preço dos pigmentos disparou e aí agora a tinta está custando 6 vezes mais do que quando eu fiz a proposta para você. Podemos repactuar isso? É esse tipo de situação que o legislador está falando aqui. Tá? Então, como é que eu faço essa repactuação? É possível ou não é possível? Né? Então, é possível desde que demonstrada essa excessiva onerosidade. Tá? E isso tem que ser decorrente não do que se espera. Não, é óbvio que a tinta vai subir numa obra de 3 anos, é óbvio que o preço da tinta não é o mesmo hoje em relação a daqui 3 anos, quando eu vou ter que pintar o imóvel. Mas isso é previsível, que o preço da tinta vai mudando daqui até lá, certo? O que a gente está falando são de casos fortuitos ou força maior, assim, do ponto de vista de quando a coisa era imprevisível. Não tinha como saber que ia disparar o preço do pigmento, porque começaram a fazer energia com alguma coisa de um pigmento, começou a faltar pigmento no mercado, e aí, fugindo a toda a lógica, que a coisa disparou e desequilibrou o contrato. Tá? Então, por isso que se faz isso. E aí pode-se resolver o contrato por onerosidade excessiva. Não, custou demais, eu quero resolver, eu quero acabar com esse contrato porque ele está me custando demais e está me dando prejuízo demais. Então, artigo 479. A resolução pode ser evitada oferecendo-se ao réu, o réu a modificar equitativamente as condições do contrato, ou seja, repactua-se, reequilibra-se. Se achar um entendimento aqui quanto a essa repactuação, a gente deixa de extinguir o contrato, porque a resolução é resolver o contrato, é acabar com o contrato deixa de existir. Eu peço o fim do contrato por onerosidade excessiva. 480. Se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de se evitar a onerosidade excessiva. Certo? Tá bem claro. Compra e venda. Então, contrato de compra e venda. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro.
Compra e venda, quando pura, considera-se obrigatória e perfeita desde que as partes acordem objeto e preço. Então eu vou até a cantina e peço para a moça da cantina lá, olha, ô tia, me dá uma coxinha. Ela fala assim, ah, a coxinha custa 10 reais, então tá aqui seus 10 reais, me dá aqui a coxinha. Isso é obrigação, certo? Eu pergunto para ela, tem coxinha? Quanto custa a coxinha? Então, se ela falou que tem coxinha e a coxinha custa 10 reais, a hora que eu dou 10 reais na mão dela, ela é obrigada a me dar uma coxinha. Se ela não me der, temos ali um problema de descumprimento ou inadimplemento contratual. É um contrato verbal, firmado entre as duas partes, onde eu sei exatamente o que ela vai me dar, que é a coxinha, e ela sabe exatamente o que eu vou dar para ela, que são os 10 reais. Se eu não der os 10 reais ou ela não me der a coxinha, tem um inadimplemento ali, certo? Então, a compra e venda pode ter por objeto uma coisa atual ou uma coisa futura. Então, a gente pode comprar uma coisa que vai existir ainda, né? Nesse caso, fica sem efeito o contrato se essa não vier a existir, salvo se a intenção das partes era concluir o contrato como aleatório, de novo, né? Mesma linha que a gente já vinha conversando. 484. Se havendo se realizar a vista de amostras, então você me dá uma amostra, um remédio, sei lá, qualquer coisa que seja uma amostra do produto, ou um protótipo, ou um modelo, você vai entender que o vendedor está ali assegurando ter a coisa com as mesmas qualidades que lhe correspondem. Então, você me deu uma caneta ótima, que escreve bonito, macia, escreve ponta fina, brilhante, limpinha, transparente, sei lá, enfim. Uma coisa toda bacana, e aí na hora de me entregar a coisa que eu comprei com base naquela amostra, a coisa é toda capenga, enrosca na hora de escrever, o transparente já era meio opaco, ou a escrita fina já é grossa, enfim. A amostra, o protótipo, o modelo tem que executar exatamente aquela coisa que você está comprando, certo? Ela tem que ser um exemplo daquilo. Então, prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo se houver contradição ou a diferença da maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Então, você me deu uma amostra de alguma coisa, sei lá, eu fui comprar uma fechadura de uma obra. Você me deu uma fechadura, eu entendi, bonita, tal. Mas no contrato está escrito de uma maneira incompleta, ou dúbia, ou ambígua. Mas se você me entregou aquela amostra na obra, me levou na obra para enxergar aquela fechadura, eu tenho direito de exigir a fechadura igualzinha àquela amostra que você me deu. E não mais a entrega simplesmente pela descrição que está ali no contrato, que pode ser falha. Tá? Então, havendo dúvida entre a descrição do contrato e a amostra, é isso que o legislador falou, prevalece a característica da amostra. Por quê? Porque você está entendendo que aquilo ali te deram justamente para você ter essa percepção, né? esse sentimental, por assim dizer, né? Usar os teus sentidos ali para poder aferir as coisas, temperatura, textura, cor, essas coisas todas. 487. É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Então eu posso determinar, puxa, o contrato aqui de engenharia de prestação de serviço, eu vou corrigi-lo pelo INCC, pelo IPCA, pelo, sei lá, INCC, IPCA, fugiu algum outro indicador agora, IGPM, qualquer um deles, tá bom? Artigo 489. Nulo é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Isso não pode. Você me vende teu apartamento? Vendo. Ninguém fala de quanto vai cobrar. Daí fala, beleza, tal dia vai lá pegar a chave, beleza. Quanto eu te devo? Não, acho que deve aí uns 5 milhões. Não, como 5 milhões? Eu achei que isso aí no mercado custava 1 milhão. Não, 5 milhões, você não falou nada, você queria saber o preço. Isso não pode, obviamente, tá? Então, não pode apenas uma das partes saber qual o valor está envolvido ali. As duas partes têm que estar cientes disso, né? Parece óbvio, mas é necessário escrever. 490. Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador. E o vendedor as de tradição. Tradição é as de entrega, de novo, né? Falei para você, passar da posse de um para a posse do outro. 491. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço inteiro, tá? Então, se o valor é à vista, eu só
só preciso te entregar a coisa depois que receber o valor. Então, primeiro paga, depois recebe a coisa. É isso que está previsto na legislação. 492. Até o momento da tradição, ou seja, dessa entrega, os riscos da coisa correm por conta do vendedor. Puxa, estava indo entregar o carro para o cara, que o cara me comprou o carro por telefone. Estava indo levar para ele o carro, bati no meio do caminho. Azar o seu, você vai consertar o carro antes de dar para ele. Tá? Os do preço por conta do comprador. Ah, não, mas eu estava indo daqui até lá, eu comprei em dólar, nessa o dólar despencou, caiu pela metade do preço. Azar o seu. Tá? Então, do preço é por conta do comprador, os da tradição por conta do vendedor. Diz aqui o legislador ainda, todavia, nos casos fortuitos, caso fortuito é aquele imponderável, o que é assim, imprevisível, né? Ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar as coisas, que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando, e que já tiverem sido postos à disposição do comprador, correrão por conta desses. Isso aqui são detalhes quanto às consequências das coisas, né, das possibilidades aí, do estragar, do perecer e tudo mais, a hora que você está pesando, medindo ou assinalando a coisa, marcando um boi, pesando a coisa na balança. Então isso pode acontecer durante esse momento da pesagem, da marcação do boi, ou enfim, né, qualquer coisa assim, e aí você tem regra para isso também, tá bom? 493. A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela se encontrava, ao tempo da venda. Então, eu vou te entregar o meu carro, que eu acabei de lhe vender, onde ela está. Certo? Tá na praça do Atlético lá. Vendi o carro estava estacionado lá. Eu vou te entregar ali, certo? Na hora da venda eu estava aqui, eu te entrego nesse lugar que o bem estava. Se a coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos. Então tudo depende de quem está mandando na brincadeira. Então a gente tem a regra geral, que a gente acabou de ver ali, e agora o legislador ele vai criando regras específicas para tentar deixar previamente definido se acontecer alguma coisa. Porque não esqueçam, a maior parte das coisas móveis tem a questão do frete. Alguém transporta, às vezes tem seguro envolvido, os custos correm por conta de quem. Então tudo isso tem que ser pactuado. Se não for pactuado, tem uma regra prevista aqui no Código Civil, certo? 495. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes da tradição do comprador cair em insolvência, ou seja, ele deixar de pagar, sei lá, estava pagando 2 prestações e deixei de pagar a terceira, pode o vendedor sobrestar a entrega da coisa. Ah, não, mas você não pagou a terceira parcela, então não vou entregar a coisa como estava prometido para amanhã, vou entregar para você só depois que você quitar a terceira parcela. Pode, tá? 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, ou seja, do vô para o neto, do pai para o filho, certo? Salvo se outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Aqui é mais uma questão de direito da família. Tem a ver com a esfera patrimonial, obviamente, mas a ideia é você garantir o direito dos outros descendentes. Então, o pai não pode vender um imóvel para o filho sem os irmãos concordarem. Por quê? Porque é como se ele estivesse antecipando herança. Na prática é isso que acaba acontecendo, ele está antecipando herança. A menos que os irmãos concordem, e aí tudo isso tem que ser formalizado. Para quê? Para que justamente esse filho não saia privilegiado em relação aos demais. Em ambos os casos, dispensa-se o consentimento do cônjuge, aqui no caso é a mãe dos filhos, por assim dizer, ou a esposa, o marido, aí tanto faz, por isso o termo cônjuge, se o regime de bens for o da separação obrigatória, ou seja, um casal é casado em separação total de bens, ou seja, os bens dos dois não se comunicam de forma alguma, aí esse pai não precisa do consentimento da esposa para poder vender um bem para o filho. E essa esposa, essa mãe, não depende do consentimento do pai para poder vender algum filho, entregar algum bem para o filho. Por quê? Porque eles estão, de uma maneira, eles estão isolados patrimonialmente falando, né? Artigo 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou seja, comprei tantos alqueires, tantos hectares, tantos metros quadrados,
ou se determinar a respectiva área, e essa não corresponder, em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso possível, de reclamar a resolução do contrato ou o abatimento proporcional do preço. Da compra e da venda, artigo 502. O vendedor, salvo convenção em contrário, responde por todos os débitos que gravem a coisa até o momento da tradição. Artigo 503. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. Então, você comprou, sei lá, areia, cimento e pedra. Se tem uma coisa que tem um problema no cimento, isso não quer dizer que a pedra e o que eu tinha falado? Os outros dois produtos vão ter que ser desfeito o negócio em relação às outras duas coisas. Tá? Então, as coisas acabam acontecendo contratualmente de uma maneira separada e independente. 504. Não pode um condomínio em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos. Então, vocês comprarem coletivamente alguma coisa e aí você tem uma parte, assim, uma fração daquela coisa. Você não pode vender essa sua coisa a um estranho sem se alguma outra pessoa dessa coletividade quiser, que é o que a gente vai chamar aqui de consórcio. Tá? E aí tem regras para isso, tem várias e várias regras sobre condomínio, depois a gente vai falar disso. Tá? Da retrovenda. Então, o vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência de 3 anos, ou seja, decadência porque depois ele não pode mais, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas ao comprador, inclusive as que durante o período do resgate se efetuaram com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. E é por isso que é interessante você sempre fazer um termo de que o negócio está sendo realizado em forma irretratável, irrevogável, para você não ter a possibilidade do antigo proprietário tentar reaver a coisa. Da preempção e preferência. Então, a preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer-se ao vendedor a coisa que ele vai oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento para que este use a coisa de seu direito de prelação da compra, tanto por tanto. Tá? Então, a gente tem posta aqui uma regra onde o vendedor ele tem que seguir uma hierarquia para poder vender a coisa. Então, é nisso que a gente vai falar desse direito de preferência. Isso geralmente a gente vai acabar aplicando quando a gente tem propriedades coletivas. Né? A coisa pertence a mais de uma pessoa e eu não posso entregar esse bem, ou essa parte do bem, essa propriedade parcial que eu tenho, a qualquer pessoa. E aí eu tenho que seguir uma hierarquia. Por exemplo, primeiro eu vou vender esse título da minha sociedade para um dos sócios. Se esse sócio não quiser, aí eu posso oferecer a público. Ou eu vendo para quem quiser, mas se o sócio quiser pelo mesmo preço, eu sou obrigado a dar preferência para ele comprar. É nessa linha que o legislador está falando. Venda com reserva de domínio. Então, na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço seja integralmente pago. Então, como é que funciona isso? Eu te vendo o carro e enquanto o carro não estiver quitado, eu não transfiro a propriedade do carro para você. Você só está usando o carro. Então, você vai usando o carro. É como se fosse o próprio leasing, né? Você não é proprietário da coisa, você é um mero usuário da coisa. Por isso que é importante a gente sempre separar, como a gente já viu, a posse e a propriedade o tempo todo e o uso, né? São coisas distintas. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Né? Então, para você ter essa garantia de que ele ainda não é proprietário do imóvel, justamente por conta da posse que ele terá. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora. Ou seja, ele vai ter que constatar que ficou inadimplente o comprador, ou seja, ele demorou, ele não pagou no prazo, certo? Isso ele deve fazer através de protesto ou interpelação judicial.
E aí, se for verificada a mora do comprador, ou seja, a demora do comprador, ou o inadimplemento daquela parcela, ele não pagou no prazo, pode o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança. Você pode cobrar as prestações vencidas e vincendas, né, que estão por vencer, e o que mais for devido, e poderá recuperar a posse da coisa que foi vendida. Então, você não pagou, então daqui a coisa. Te vendi uma moto parcelado e ficou pactuado que eu só vou te entregar a propriedade da moto depois que você pagar todas as parcelas. Então, você chegou na sexta parcela, você parou de pagar a moto. Eu posso mandar judicialmente ir atrás de você, pegar essa moto e trazer a moto para mim de volta, porque você deixou de pagar a moto, certo? Simples desse jeito. Para casos específicos, tem regras específicas, que é o domicílio do réu, o domicílio do autor, o domicílio do comprador, o domicílio do vendedor, o domicílio do importador. Então, tudo isso tem na legislação casos especiais, tá bom? Mas a regra geral é essa, que a gente acabou de ver. Caso de dúvidas, perguntas, esse é meu e-mail, estou à disposição. Obrigado.